Queridos irmãos, nessa quarta-feira, dia 29 de junho, é uma grande alegria celebrarmos São José, como celebramos a cada quarta-feira, mas de modo muito particular hoje, em quase todo o mundo, exceto no Brasil, porque é transferido para o domingo, celebramos São Pedro e São Paulo. Em Portugal, por exemplo, são as festas das ordenações sacerdotais, são sempre nesse dia. E em Roma, temos os nossos bispos, Dom Alberto, e todos os bispos da região do Pará e do Tocantins, em visita ad limina ao nosso Santo Padre, e as nossas irmãs estão participando das celebrações nas basílicas papais, nas celebrações que são abertas a todos. Então, rezemos hoje de modo muito particular por Pedro e por todos os apóstolos, né, que são colaboradores próximos do Santo Padre, e por todos os evangelizadores que com esse fogo de Paulo evangelizam no mundo inteiro. A comunidade Sementes do Verbo está nessa corrida apostólica para evangelizar as famílias e os consagrados, os leigos, as famílias consagradas estão todas justamente nessa corrida, nessa alegria de mais uma família para esse grande festival das famílias que teremos dia 6 a 10 de julho. Celebrando esse ano os 18 anos da comunidade Sementes do Verbo, então a alegria de sermos um só coração e uma só alma. Os votos definitivos na vida consagrada, o número 219 do nosso livro de vida, vai nos dizer que com a ajuda dos dons do Espírito Santo e a colaboração de cada um com a graça de Deus, as virtudes vão poder contribuir para a edificação da alma consagrada. A prudência, como virtude diretriz e conselheira no discernimento, dará a ciência e a sabedoria. A justiça, contrária ao egoísmo, buscará com bondade o bem dos outros. A força defenderá com coragem o bem que o Senhor lhe confiou. A consagração e os 3 votos, à imagem da Virgem Maria, aos pés da cruz e das Virgens Mártires. A temperança guardará os 5 sentidos na renúncia a si, na sobriedade, na verdadeira pobreza de coração. A oração é o selo da virgindade, diz São João Crisóstomo, e ela nos guarda unidos a Jesus. 1 Timóteo 4,7, exercita-te na piedade. A perseverança na oração obtém a perseverança no agir bem. A graça do rosário é uma arma espiritual poderosa para as almas consagradas. Lucas 11:21, quando um homem forte e bem armado guarda a sua moradia, seus bens ficarão a seguro. Jesus deseja que recorramos a Ele, particularmente nas tentações e na invasão das ondas. São João da Cruz fala sobre o bater das asas da fé que devemos praticar nos momentos difíceis. Raniero Cantalamessa, a experiência mostra que é apenas quando pronunciamos um sim total e profundo do coração à vontade de Deus que as situações de sofrimento perdem o poder angustiante que elas têm sobre nós. Então, muito bonito que aqueles que são chamados a pronunciar votos definitivos, votos perpétuos, têm esse trabalho para toda a sua existência, que é um trabalho de amadurecimento, de santificação, através das 4 virtudes: prudência, justiça, força e temperança. E a oração vai revirginizar os corações, em particular a oração do rosário, que é uma grande arma, um grande exorcismo, não só para a alma consagrada, mas para todas as almas por quem ela reza. São João da Cruz vai nos dar esse bonito exemplo do bater das asas da fé como uma arma muito importante nos momentos de tentação, nos momentos de combates, e que são muitos na vida de um consagrado. Amós 5, procurai o bem e não o mal, para que possais viver, e deste modo procurai Deus dos exércitos, que estará convosco, como vós o dizeis. Odiai o mal e amai o bem, estabelecei o direito à porta. Talvez o Senhor dos Exércitos tenha compaixão do resto de José. Eu odeio, eu desprezo as vossas festas e não gosto das vossas reuniões, porque se me ofereceis holocaustos, não me agradam as vossas oferendas e não olho para o sacrifício dos vossos animais cevados. Afasta de mim o ruído de teus cantos, eu não posso ouvir o som das tuas harpas. Que o direito corra como a água e a justiça, como um rio caudaloso. Procurai o bem e não o mal. É a ordem que o Senhor quer nos dar. E muitas vezes nós procuramos aparentes bens que na verdade são maus e que destroem as famílias.
aceitar entrar no discernimento daquilo que é um verdadeiro bem, um bem sólido, um bem eterno, que vai construir solidamente a nossa família, é uma grande graça. O Festival das Famílias é um tempo de aprender a discernir, aprender a escolher, aprender a fazer escolhas, porque não vamos poder ter tudo na vida. Vamos eleger algumas coisas e renunciar a outras. Mas eleger as coisas eternas, os bens que não passam, eleger Deus como o primeiro das nossas vidas vai ser a condição para uma família feliz, uma família que permanece unida. Salmo 49, ouve meu povo, eu vou falar, Israel, eu vou testemunhar contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. Não te acuso pelos teus sacrifícios, teus holocaustos estão sempre à minha frente. Não vou tomar um novilho de tua casa, nem um cabrito em teus apriscos, pois são minhas todas as feras da selva e os animais das montanhas aos milhares. Conheço as aves todas do céu e o rebanho dos campos me pertence. Se eu tivesse fome, não o diria a ti, pois o mundo é meu e o que nele existe. Acaso comeria eu carne de touros e beberia eu sangue de cabritos? Que te adiantaria recitar meus preceitos e ter a minha aliança na boca, uma vez que detestas a disciplina e rejeitas a minha palavra? O Senhor quer falar aos nossos corações e por isso Ele diz, presta atenção, ouve, ouve. O exercício diário da Lexio Divina é esse exercício de aprendermos a escutar o Senhor e a reconhecê-lo no meio de tantas vozes. E estamos num mundo tão barulhento, com tantos ruídos, com tantos gritos. Aprender a discernir a voz de Deus. No meio da minha voz, na voz do mundo, a voz do demônio que quer me enganar, aprender a discernir a voz de Deus. Porque o Senhor é contundente quando Ele diz o que adiantaria recitar meus preceitos, meus salmos, a minha aliança, mas na verdade rejeitar a minha disciplina e rejeitar a minha palavra. Mateus 8, ao chegar do outro lado do país dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados saindo dos túmulos. Eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que se puseram a gritar, que queres de nós, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo. Ora, a certa distância deles havia uma manada de porcos que estavam pastando. Os demônios lhe imploravam, dizendo, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhes disse a ele, ide. Eles, saindo, foram para os porcos e logo toda a manada se precipitou no mar, do alto de um precipício e pereceu nas águas. Os que apacentavam fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogaram-lhe que ele se retirasse do seu território. Muito forte essa experiência de 2 pessoas possuídas pelo mal, isto é, presas, amarradas, condicionadas pelo mal, que estão nos túmulos. Quer dizer que o demônio é aquele que nos conduz à morte espiritual, à morte eterna. O inferno é isso, é a morte espiritual e eterna. E é esse o desejo do inimigo das nossas almas. Ora, aquele que está nos túmulos, aquele que vive uma vida de morte, de opressão, ele também vive uma vida de grande violência. É impressionante porque esses 2 homens eram tão ferozes que ninguém poderia passar por aquele caminho. Não sei se você já conheceu alguém assim, tão violento, tão mal, tão terrivelmente possuído pelo mal, que afasta todos do seu caminho. Jesus vem para justamente salvar aqueles 2 homens possuídos e ele expulsa o espírito do mal para os porcos. E é bonito a simbologia dos porcos, aqueles que comem o lixo, né, que para os judeus é impossível comer carne de porco por causa disso, porque para eles esses animais são infectados com o espírito do mal. Mas essa imagem bonita, Jesus vem para libertar-nos do espírito do mal e poder fazer reviver aqueles irmãos oprimidos pelo mal. Podemos rezar justamente por todas aquelas famílias que vivem oprimidas pelo mal
e a quem um festival de família será a ocasião de viver uma grande libertação. Hoje, como leitura patrística, quero vos trazer um texto de Santa Teresa, No Caminho de Perfeição. É o livro que nós estamos trabalhando esse ano com o nosso corpo dos consagrados. E é bonito quando ouvimos ela nos falar. Quem haverá, por mais irrefletido que seja, que desejando fazer um pedido a uma pessoa importante, não discuta consigo mesmo como lhe fará, a forma a lhe agradar e não o aborrecer. Pensará também no que lhe irá pedir e para que fim, sobretudo quando se trata de coisa tão importante como a do nosso bom Jesus nos ensina a pedir. Na minha opinião, diz Teresa d'Ávila, isto é o mais fundamental. Não poderias, Senhor meu, englobar tudo numa palavra e dizer, dai-nos, ó Pai, o que for conveniente e adequado? Assim, nada mais seria preciso dizer a quem tudo conhece com perfeição. Isto, na verdade, ó eterna sabedoria, seria suficiente entre vós e o vosso Pai. Foi assim que orastes no horto do Getsemane. Vós lhe manifestastes vossa vontade e temor, mas vos conformastes totalmente à sua vontade. Quanto a nós, Senhor meu, sabeis que não seremos tão conformados assim como fostes à vontade do Pai. Por esta razão, cumpre pedir coisa por coisa. Deste modo, refletiremos antes se nos convém o que pedimos. Em caso contrário, deixemos de pedi-lo. De fato, somos assim. Se não nos for concedido o que nos pedimos, este nosso livre-arbítrio não aceitará o que o Senhor nos der. Porque, embora seja o melhor quando o Senhor nos der, se não vemos logo o dinheiro na mão, nunca pensamos ser ricos. Por isso, Jesus nos ensina a dizer as palavras com que pedimos a vinda do seu reino. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Admirai, minhas filhas, a profunda sabedoria do nosso Mestre. Considero eu aqui que para nós é bom entender o que pedimos com este reino. A majestade de Deus via que não podíamos santificar ou glorificar como seria bom este santo nome do Pai Eterno, de acordo com um pouquinho que podemos, a menos que a sua majestade não providenciasse, dando-nos aqui o seu reino. Por isso, o bom Jesus pôs um pedido ao lado do outro, para entendermos o que pedimos e com quanto interesse pedirmos, importuna e ardentemente. E além disso, fazer tudo que estiver ao nosso alcance, para satisfazer aquele que nos dará. Quero expor-vos aqui o que sobre isso compreendo. Supremo bem, que me parece existir no reino lá dos céus, é que já não se dá valor às coisas da terra. Sendo assim, há um alegrar-se da alegria de todos, uma paz perpétua, uma satisfação imensa em si mesmos por ver que todos engrandecem ao Senhor e bendizem o seu nome, sem ninguém mais o ofender com os seus pecados. Que assim seja nesse tempo de Festival das Famílias.